O resumo da lição de número 9 com o título Paulo e sua dedicação aos vocacionados. Nós vimos na lição passada o cuidado que Paulo tinha com o discipulado e agora com as pessoas que aceitavam Jesus, aquele que estava ali vocacionado para ser um obreiro, para estar ajudando, né, na obra do Senhor. Paulo também tinha um cuidado todo especial. No textuário então diz lá em Atos capítulo 20, versículo 28: Olhai, pois, por vós e por todo o rebanho sobre o que o Espírito Santo vos constituiu bispos, para apacentardes a igreja de Deus, que ele resgatou com seu próprio sangue. Verdade prática: no reino de Deus, a liderança mais antiga zela pelas lideranças mais novas. Os jovens vocacionados precisam de cuidado e zelo. Então, Paulo, ele tinha esse cuidado, né? Então, não basta ter vocação, é necessário também um preparo. Então, os mais jovens também têm que ter este cuidado e estar ao lado ali dos mais velhos. A Bíblia tem uma ilustração dizendo que o boi velho ele vai trabalhar ali, a pessoa que lida ali com o campo coloca o boi mais novo trabalhando junto com o boi mais velho para aprender ali o passo a passo, né? Então a Bíblia tem muitas ilustrações, sempre tá para o bem da obra do Senhor, é claro. Porque Paulo mesmo, falando sobre obreiros e o cuidado da igreja com o obreiro, ele diz que quando o boi está trilhando, não pode fechar a boca do boi. Quando ele está trilhando ali, por quê? Porque ele também vai comendo. Então tudo isso aí são ilustrações do cuidado de Deus com a sua obra. Leitura bíblica em classe se encontra em Atos Apóstolos capítulo 20, versículo 17 ao 34, o nosso objetivo geral é afirmar o papel cuidador da liderança mais antiga acerca da mais jovem. Então tem que ter sempre esse cuidado, né? Então nós vamos aqui para a nossa introdução, aonde está dizendo: nesta lição vamos estudar sobre o grande legado do apóstolo Paulo para os obreiros da atualidade, sua maneira de ensinar os novos vocacionados, seu legado doutrinário. Então vamos aprender então diante deste cuidado, viu? Primeira parte da lição é Éfeso, o ponto de aprendizado dos vocacionados. Por quê? Nós vamos ver aqui ó, no item 1, o ponto de partida, no item 2, Paulo e o despertamento de novas vocações. E também no item 3 aqui da primeira parte, Paulo, um mestre inspirado. Por que lá na cidade de Éfeso? Porque lá foi onde Paulo ficou mais tempo, viu? Então aqui o ponto de partido. Na lição anterior, vimos que Antioquia foi o lugar de desenvolvimento vocacional do apóstolo Paulo. Agora, na cidade de Éfeso, o apóstolo permaneceu por mais tempo. Então ali ele teve mais tempo para estar ensinando, para estar reunindo aqueles irmãos, e aonde ali ele foi vendo aqueles vocacionados e ensinando, instruindo eles, né? E vendo também o despertamento de cada um. Então, logo, nós temos que tomar este cuidado. Por quê? Porque logo sem uma boa preparação dos novos líderes, a obra de Deus não pode ser feita com eficácia. É preciso cuidar das novas vocações, ou também podemos dizer novas gerações, né? Então tem que ter este cuidado, respeito com os mais velhos também, porque vai chegando as novas vocações, a tecnologia aumentou muito, mas a Bíblia Sagrada, o nosso Deus é o mesmo. Então tem que ter oração, tem que ter jejum, tem que ter leitura da palavra. E outra coisa, muitas vezes a pessoa vai dizer: eu tenho uma nova revelação. Mas que nova revelação? A Bíblia já está encerrada, o apóstolo Paulo já colocou seus escritos, Pedro colocou seus escritos, o Apocalipse já foi revelado a João. Então nós temos que obedecer à Bíblia Sagrada e ter respeito pela palavra, viu? No item 2 aqui, Paulo e o despertamento de novas vocações. Então Paulo tinha o que? Este grande cuidado. E como é que ele despertava essas novas vocações? Dando exemplo de vida, ensinando a palavra, amando a obra, e Deus vai levantando novos obreiros, viu? Por isso o apóstolo arregimentou e investiu em pessoas para ajudar ele. Por quê? Porque a obra era muito grande, é uma obra transcultural. Então Paulo, ele tinha agora um ministério internacional. E olha quantas pessoas Deus levantou então para estar ajudando a ele, vocacionando, né? Timóteo, Sopatro, Segundo, Trófimo, Tíquico, também Tito, Aristarco, Filemon, Gaio e tantos outros que não estão escritos aqui
nesta lição, né, como Lucas, que é chamado por Paulo de médico amado. Lucas escreve o Evangelho de Lucas, depois escreve também o Atos ali dos Apóstolos, né? Foi também um cooperador de Paulo. No item 13 aqui, Paulo, um mestre inspirado. O apóstolo Paulo aproveitou a boa vontade de seus filhos na fé para o aprendizado no Evangelho. Então, sempre Deus vai estar levantando pessoas para aprender, para estar cuidando da obra. Por quê? Porque a obra do Senhor não pode parar. Fazem quase 2000 anos que Jesus foi assunto ao céu, prometeu arrebatar a sua igreja e ele está cuidando da sua igreja. Então, os mais velhos vão ensinando os mais novos e Deus vai sempre levantando ali novos obreiros, então, para estar ajudando na sua obra. Assim, Paulo reunia vocacionados para dar-lhes instruções de como pastorear a igreja local. Então, nós vamos ver ali, né, as cartas pastoriais, por exemplo. Então, tem cartas do apóstolo Paulo, são chamadas cartas pastoriais. Por quê? São conselhos diretamente aos pastores. Então, serve para os dias de hoje, é claro. Por quê? Porque a Bíblia ela é atual. Então, nós vamos ver lá em 1º e 2º Timóteo. Então, são cartas pastorais. A carta também para Tito, uma carta pastoral. E há instruções para o pastor, né, falar com diversas pessoas, também respeitando as faixas etárias daquelas pessoas. Então, Paulo dá instruções para isso. Você vai conversar com uma pessoa mais velha, trate ela como se fosse um pai ou a mãe. Vai tratar com as pessoas da mesma idade como se fosse um seu irmão carnal. E assim a Bíblia vai nos instruindo para o bom andamento da obra do Senhor. A parte 2 aqui da lição, o legado doutrinário de Paulo para os novos líderes. No item 1, a advertência de Paulo a respeito dos judaizantes e dos gnósticos. Então, olha os problemas que Paulo já enfrentou lá no início da igreja. Na letra A aqui, quem eram os judaizantes? Então, Paulo foi pregando, ensinando o povo, ganhando almas, e atrás dele, depois que Paulo saía daquela região, estava em outra região, chegava alguém o que? Tentando... nós chamamos essas pessoas de judaizantes, porque eles chegavam e aquilo que Paulo havia ensinado sobre Jesus e a graça de Deus, eles queriam então colocar mais coisas. Eles queriam o quê? Eles queriam que as pessoas guardassem a lei de Moisés, os ritos de Moisés. Aí fala, né, a prática da circuncisão, a guarda do sábado judaico, a observância dos ritos que envolviam datas e comidas. Então, a carta que Paulo escreve aos Gálatas é justamente sobre isso. Então ele fala naquela carta: corrieis bem, quem vos impediu de obedecerdes a verdade? E nessa mesma carta, em Gálatas 3:11, ele diz assim, ó, é evidente que pela lei ninguém será salvo, porque Paulo está dizendo, olha, a lei, ele deixa claro que a lei serviu de aio, de tutor, para conduzir até a maioridade. A maioridade é Cristo. Então a lei foi importante? Importantíssima, mas nos conduz a Cristo. Então Cristo é que cumpriu nele toda a lei, todos os mandamentos, todos os estatutos, todas as ordenanças, tudo isso foi cumprido em Cristo e nós estamos em Cristo. Então é pela graça que nós somos salvos por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Paulo também escreveu isso aos Efésios. Letra B aqui, quem eram os gnósticos? Havia os cristãos adeptos do gnosticismo. Então, cristãos, irmãos, hoje virou moda ser cristão, né? Mas a pessoa é cristão e não quer largar a sua doutrina antiga, o seu modo de pensar, a sua própria filosofia. Não, a Bíblia é a Bíblia e ponto final. Devemos obedecer à palavra de Deus. Então esses gnósticos aqui, eles acrescentavam os elementos filosóficos à fé cristã, que corrompiam, né, a sã doutrina. Era uma filosofia prejudicial ao evangelho que Paulo ensinou. Então, em todos os tempos sempre houve isso. Hoje também há também isso infiltrado no meio do povo evangélico, né? Então nós temos que tomar cuidado. Por quê? Porque nós somos salvos pela graça. E aí Paulo então escreve assim: e o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito, alma e corpo sejam plenamente conservados, irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Por quê? Porque os gnósticos, então, eles diziam assim, não, importante é o espírito, né? Nós temos que dar toda a importância, então, ao espírito. E eles diziam o quê? Que a carne, o corpo, então, era algo desprezível. Então nós temos que tomar muito cuidado com todo esse tipo de doutrina que é apresentado, né? Então hoje quando surge uma nova doutrina, um novo pensamento, você vai observar lá no passado alguém já falava coisa semelhante. Então muda a roupa, mas o desprezo pela palavra e pela Bíblia e pela graça de Deus é o mesmo. Então temos que tomar muito cuidado. No item 2 aqui, da segunda parte, o compromisso de Paulo com o Senhor. Então Paulo tinha um compromisso com Deus, com a sã doutrina, viu? Então olha só, é preciso pregar os
ensinos de Cristo e refleti-los tanto na vida privada quanto na vida pública. Então, o que Paulo tinha um compromisso? De pregar o que vivia e viver o que pregava. Não é o que acontece muitas vezes hoje, porque nós estamos vendo tantas lideranças corrompidas, porque a nova liderança ela está sendo levantada e ela olha aquela liderança lá, que é uma grande liderança, talvez nacional e até mundial, e vê que aquela pessoa então também se corrompe e tem esse cuidado. Por quê? Porque ela diz, já que aquele camarada faz isso, eu também posso ser líder e fazer errado as coisas. Então, quantas das vezes as pessoas dizem assim, olha, faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço. Isso não serve para a obra do Senhor, esse ditado. Temos que procurar viver o que nós pregamos. Agora a parte 3 aqui, Paulo apela aos líderes, no item 1, sobre o despreendimento do obreiro para realizar a obra de Deus. Então Paulo foi um grande exemplo disso, por quê? Porque Paulo então tinha esse ministério internacional, tinha várias igrejas sob seu cuidado, mas ele não era avarento e nem de torpe ganância. Ele mesmo, né, deu ensinamento sobre isso aí, para as pessoas tomarem muito cuidado. Então Paulo ele procurava não ser pesado às igrejas. Então Paulo ele recebia das igrejas, recebia. As igrejas cuidavam dele, cuidava. Mas só que do jeito que Paulo fez, do jeito que Paulo se comportou, seria inadmissível alguém se enriquecer à custa de igreja. Então jamais isso seria admitido na doutrina e no sistema que Paulo estava conduzindo aquelas igrejas. O obreiro precisava realmente do seu cuidado, porque Paulo tinha esse cuidado com os seus obreiros, com Timóteo, com Tito. Então a igreja cuidava deles, da sua família, mas jamais o pensamento seria enriquecer, viu? No item 2 aqui, sobre o cuidado pessoal do obreiro. Então Paulo também tinha esse cuidado. Ele diz assim, olha como que ele fala aqui no versículo 28, olhai, pois, por vós mesmo. Então o obreiro tem que ter esse cuidado com a sua vida financeira, o cuidado com a sua vida psicológica, o cuidado com a sua vida espiritual, o cuidado com a sua família, né? Com a sua saúde física e emocional e espiritual. Então, quando às vezes tem tantos obreiros que se desgastam tanto e chega no final da jornada ali, né? Alguém olhando para ele dizendo assim, Deus me livre de ser pastor, que essa coisa é muito complicada. Então, não é isso também que Deus quer. Deus quer que o obreiro também ele cuide da sua vida emocional e espiritual. No item 3 aqui, sobre a ameaça de lobos cruéis no rebanho. Então Paulo já deixou esse alerta, viu? Ele usou essa metáfora, lobos cruéis. Por quê? Porque são pessoas, né, que ensinam uma doutrina errada e são pessoas que muitas vezes se tornaram obreiros, mas depois a sua mente se distorceu e ele começa a ensinar da maneira errada. E quantos incautos ele encontra pelo meio do caminho, né? E, então nós temos que tomar esse cuidado. Então o obreiro, o papel dele é chamado de pastor. O que o pastor faz? Ele livra as ovelhas dos lobos. Então quantos lobos têm se levantado, quantas doutrinas errôneas têm se levantado, e Deus conta conosco para a sã doutrina da sua palavra, de acordo aqui com o ensinamento do apóstolo Paulo. Amém? Que Deus continue usando a tua vida e conduzindo a nossa vida. Conclusão, eu posso concluir dizendo o seguinte, olha, Paulo pregava com o seu exemplo de vida, e com o seu exemplo de vida as pessoas também tinham desejo de ser pastor e ajudar na obra. Por quê? Porque vê a dedicação daquele homem, o cuidado daquele homem, viu? Perguntas, número 1, em que lugar Paulo permaneceu mais tempo em seu ministério? Foi lá na cidade de Éfeso. Pergunta 2, quais são as epístolas consideradas, né, pastorais, destinadas aos pastores? Então é 1º e 2º Timóteo e também a carta a Tito. Pergunta 3, o que os judaizantes procuravam exigir dos cristãos gentios? Queriam o quê? Queriam que eles seguissem as regras judaicas, né? Então queriam que eles circuncidassem, guardassem o sábado judaico e observassem os ritos que envolviam datas e comidas, cerimônias judaicas. Pergunta 4, qual era a implicação do ensino do gnosticismo? Então eles acabavam o quê? Por banalizar a graça de Deus. Então muitas vezes hoje também tem acontecido isso, nós temos que tomar muito cuidado. Atos Apóstolos capítulo 20, versículo 24, o que nos mostra ali, mostra que Paulo tinha o coração livre da avareza
e livre da ganância, né? Porque está lá no texto áureo, você pode conferir lá e ler que está dizendo assim: mas em nada tenho a minha vida por preciosa, contanto que cumpra com alegria a carreira e o ministério que recebi do Senhor, para dar testemunho do evangelho da graça de Deus. Amém? Que Deus então continue levantando novos obreiros dispostos a fazer a obra com amor, com persistência, sabendo que a obra do Senhor sempre vai haver dificuldades, pelejas, mas Deus sempre trará recompensa de alegria e de salvação, para que a gente possa alcançar mais e mais almas em Cristo Jesus. Deus abençoe você e sua família. Amém.